E aí, teoricamente está gravando. Bom dia. Bom dia, mais uma linda manhã. Bom dia, Ricardo. Bem? Bom dia, Alex. Bem? Bom dia, meus amores. Até mais tarde. Amo vocês. Bom dia, linda manhã de sexta-feira, dia 22 de junho de 2018. O que houve ali que as duas motos deram meia volta. Achei que tinha alguma coisa aqui pra baixo. Tem que tomar cuidado também. É, cara, com a moto sem licenciar. Saindo um pouquinho mais cedo hoje. Tenho a sensação que vou pegar um trânsito um pouco menor. Não sei se muito menor, mas um pouco menor. Porque um percentual razoável vai trabalhar depois das 11. Hoje é aquele dia que o brasileiro é diferente do mundo, né? Tem alguns outros que são iguais. Hoje é Jogo do Brasil, né, cara? E claro que a Globo se transforma na coisa mais insuportável do mundo. É impressionante, assim, chega a gente não consegue encontrar um motivo específico para o não amadurecimento, né? Para que isso mantenha toda vez a mesma coisa, enfim. Bom, sexta-feira, então, como eu já tinha falado, a gente vai para a empresa, vai ter um telão lá. Supostamente vai dar para assistir, não sei, vamos ver. E depois voltamos ao trabalho. Na verdade, na minha opinião, a coisa mais sensata. Não é porque a empresa que eu trabalho não que está fazendo isso, algumas outras também estão. Mas é a coisa mais sensata que tem. Porque você economiza aí pelo menos 2 horas de trabalho, quer dizer, você ganha 2 horas de trabalho, né? E acaba o jogo, volta todo mundo, né? Uma viatura da polícia. Não me faça um blitz na hora do rush, por favor. Passei por um cara aí que tá fumando um cigarrinho diferente, né? Bom, também não preparei tema hoje, mas vamos no clima, vamos no clima. Eu vou tentar aqui lembrar as Copas do Mundo, a minha vida, a minha percepção, o que acontecia na época, mais ou menos o que eu lembro das Copas do Mundo. Bom, fato é que eu já existia na Copa de 70, tá? 1970.
Eu não existia com consciência, né? Eu tinha 1 ano de idade. Mas eu já existia. Eu nasci em 69. Então, não tenho muita coisa a dizer, não. Até porque eu sei muito pouco sobre o que acontecia à minha volta, não só na época, lógico, mas é uma situação que minha mãe nunca abriu muito bem, eu nunca consegui entender muito bem. Enfim. Ó, cara, eu tô vendo o trânsito igualzinho todos os dias, nada muito a mais nem muito a menos. Copa de 74 é a mesma coisa. Eu tinha 5 anos de idade. Me lembro de alguma passagem, alguma coisa. Se eu não me engano, em 74 eu morava naquela família que eu já falei, a Dona Ana, lá na Vila Sabrina. Eu ainda tinha um ou outro contato com meu pai, dos raros e únicos que eu me lembro, um pouquinho assim, mas também não tenho consciência de praticamente nada. Aí Copa de 78 eu já lembro. Morávamos no bairro da Casa Verde. Moramos acho que durante 3 ou 4 anos ali. Uma casa alugada. Era um sobrado que tinham 2 casas. E era um lugar que eu adorava. Foi a primeira noção de casa, família, coisa fechada, né, que nós tínhamos, que eu tive. Mudamos para lá de 75 para 76 e saímos em 78 para 79, alguma coisa assim. E assim, claro, com o pouco entendimento do que o futebol significava e significa, mas eu já me lembro da voz do Luciano do Vale narrando o jogo. Eu já me lembro do clima estranho que existiu naquele 6-0 da Argentina contra o Peru. Mas era o mínimo, assim. De qualquer jeito já tinha todo o clima, já tinha toda... Porque eu já tinha passado por isso em 76 com o Corinthians, né? O Corinthians, uma coisa doida aí. Que era aquela mística do Corinthians, o time que não ganhava nada, mas que aumentava e aumentava e aumentava de torcida. Em 76 o Corinthians foi para a final do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Internacional de Porto Alegre. Na verdade, o Internacional era o Real Madrid da época. Na boa, não dá para dizer outra coisa. Mas enfim, e 79 eu já me lembro disso, assim, já me lembro um pouquinho da tristeza do Brasil ter saído da Copa, tudo. E eu me lembro que minha mãe estava trabalhando no Parque da Água Branca e o domingo da final puseram um telão, um negócio grande lá para se ver o jogo no Parque da Água Branca e as pessoas pararam para ver. E eu ouvi os comentários das pessoas. Eu me lembro de ter ouvido um comentário de um cara falando com o outro. Um senhor falando com o outro. Ele falava assim, diz que tem um cara na Argentina, um moleque na Argentina que parece que tem 17 anos, que ele vai ser melhor do que o Pelé. Ele estava falando de Diego Armando Maradona. Coitado, ele foi bem grande, ele deu uma Copa para a Argentina. Mas não. Não era
não era, não fez da vida dele o suficiente para poder pensar em ser maior. O argentino tem isso, essa brincadeira, junto com um pouquinho de orgulho de colocar que Maradona foi melhor que Pelé e acabou, né? Mas enfim, é só paixão, é só futebol, cara. Realmente não dá para negar que o trânsito está muito mais sossegado. Passei por uma CG agora ali, cinza e azul, eu tive uma. Durante muito pouco tempo, mas eu tive. Eu não gostava de CG. Nunca gostei de CG. Voltando. A Argentina foi campeã vencendo a Holanda. A Holanda tem final pra caramba de Copa do Mundo. Tem bastante vice-campeonatos, viu? 82, a Copa que eu chorei. Eu já entendia, eu tinha 13 anos. Eu já entendia bem e encarnava, inclusive, o ufanismo, esse que eu critico. Mas aos 13 anos eu aceito, eu entendo e eu não vejo nada de errado. E um time que jogava bonito pra caramba. Os meus primeiros ídolos, né? Zico, Sócrates, Júnior, Paulo Isidoro, Toninho Cerezo, Oscar, Luizinho, Leandro, Falcão, Éder, aquele jogaço da estreia Brasil e União Soviética. Brasil e União Soviética, cara. 2-1. Gol lindíssimo do Sócrates. E um gol maravilhoso do Éder Aleixo. Cracaço de bola o Éder. Sem juízo nenhum, mas conseguiram segurar a bronca. Serginho Chulapa era o centroavante. Ganhou a vaga porque o Careca conseguiu se machucar algumas semanas antes do jogo. E o Careca era o craque dos craques, né? Pra ser centroavante, né? Enfim. E aquela saída, aquela derrota pro Paulo Rossi, pra Alemanha, que foi campeã. Pra Alemanha, pra Itália, né? Realmente doeu bastante, eu chorei. Em 82 eu chorei pela seleção, em 83 eu chorei pelo Corinthians. Perdeu na semifinal do Brasileiro, se eu não me engano, pro Grêmio. Eu tinha uma raiva do Grêmio de Porto Alegre, velho. Sempre ganhava do Corinthians, era sempre muito difícil ganhar do Grêmio. De aquele timaço do Corinthians, com Sócrates, Zenon, Casagrande, Birubiru, enfim. O time da década de 80 do Corinthians que só ganhou Paulista. Enfim, 82 foi isso, 13 anos. 86, 17 anos. Estava no colégio já, no segundo grau, terminando inclusive o segundo grau, né? Tá certo. O marcante, né? Aquele time. O time de 86 era a lição do Tele Santana. Tele Santana fez um time maravilhoso em 82, mas era um time extremamente técnico e com pouca força de marcação. Era um time que era requintado demais. Então o que ele fez em 86? Ele aprendeu uma lição, ele tentou europeizar, né? E a Europa tinha o futebol duro da época, né? Ele tentou deixar o futebol brasileiro com a defesa parecida com a Europa, mas sem perder a habilidade brasileira. Mas os nossos craques estavam já mais velhinhos para a época. Hoje
Os jogadores estão jogando até 36, 37, 38 anos com produtividade. Mas com 32, na década de 80, você já tinha feito quase tudo que dava para fazer. Raros eram os jogadores que ultrapassavam essas barreiras de 32, 33 anos de idade. Raríssimos. E Sócrates, a geração, né, de ouro de 82, estava com 32 anos. Acho que ele tá bravo, hein, cara. Estava com 32 anos de idade. Falcão, Zico, Sócrates, Júnior. Mas ele levou e jogou muito bem. E aí o Careca também, em muito boa fase. E aí ele tinha as Torres Gêmeas, né? No meio campo brasileiro. Saíram Cerezo, Paulo Isidoro. Acho que Falcão não jogou em 86, eu acho. E entraram Elzo e Alemão. Jogavam no Brasil, Alemão no Botafogo e Elzo no Atlético Mineiro, se eu não me engano. Até o pessoal brinca que o Elzo, o meu irmão Mauro, parece o Elzo. E realmente ficou um time muito mais forte. Muito mais forte. Mas que ainda carecia, né? Por conta dessa questão do fôlego, né? E aí foi para as quartas de final, se eu não me engano, jogar contra uma França média, bom time, mas média, França de Michel Platini, o ex-dirigente da UEFA, né, Liga Europeia de Seleções, que foi afastado por corrupção, tá? Incrível, não? Incrível. Platini, eu não sei se eu contei isso, Michel Platini fez o gol mais lindo que eu já vi na minha vida. E o gol foi anulado. Uma final de... existe a Copa dos Campeões, né? A Liga dos Campeões, que é essa que gera o Mundial de Clubes, né? Mundial Interclubes. E existe uma segunda divisão, como se fosse aqui, você tem a Libertadores, que leva para o Mundial de Clubes, e você tem a Sul-Americana, que é os times um pouco abaixo dos times classificados para cima. Então, dá para se entender que é uma Liga B, né? E aí, um jogo eu me lembro, eu estava em casa à noite, minha pós-adolescência ali, meus 17, 18 anos de idade. Numa madrugada, a Bandeirantes passava muito esporte, muito futebol. Numa madrugada, coisa de meia-noite, 1h, de repente, num dia lá, num sábado, num domingo, alguma coisa, passou um jogo que foi feito no Japão, né? O jogo, que era Juventus de Turim, Juventus da Itália, contra Colo-Colo do Chile. E esse jogo aconteceu entre 87 e 88, se eu não me engano. Michel Platini no auge da carreira. Ele era pequeno e extremamente habilidoso, lançava muito bem, cobrava falta muito bem. Era aquele 10, né? O 10 clássico, o 10 que é raro hoje. E eu sei que Michel Platini recebeu uma bola. Você imagina o seguinte: na entrada da área, o gol tá lá. Ele tá aqui na meia-lua. Ele tá cercado por 3 zagueiros. Ele chapelou um, chapelou o outro e deu uma meia bicicleta e a bola foi no ângulo. Foi isso que ele fez.
saiu que nem louco comemorando. Acho que a Juventus ganhou esse jogo. E o juiz deu jogo perigoso. Não, nem, assim, não tem como ter sido jogo perigoso, mas ele deu. Pela meia bicicleta, sei lá. E ele não se conformava. Sei que a Juventus acho que ganhou, se eu não me engano. E eu também me lembro do jogo porque o Colo-Colo tinha uma camisa que eu cheguei aí atrás. Não era tempo de internet, não era tempo de ser barato alguma coisa importada ou dessa massificação maior. A camisa do Colo-Colo era uma das camisas mais lindas que eu já vi. Só perde para as camisas escuras da Argentina. Todas elas são muito bonitas. A camisa era toda branca de manga comprida e ela tinha umas flechinhas assim, ó, do lado de fora da camisa. Super linda. Dava um efeito muito bonito na camisa. Voltando, a Copa de 86, jogamos as quartas de final, mata-mata contra a França. O jogo foi 1-1. No tempo normal, o Zico perdeu um pênalti que nos colocaria, nos avançaria para as semifinais da Copa. E aí foi prorrogação e pênalti. E o Sócrates perdeu um pênalti e o Júlio César, zagueiraço, perdeu um pênalti também. A França passou. Me lembro do goleiro Pfaff. P-F-A-F. Pfaff. Puta goleirão. Saímos pela França. Esse eu não chorei. O que aconteceu naquele dia, eu estava em casa, de boa. Uns amigos do colégio passaram em casa. Um querido amigo Conrado, não tenho mais contato com ele. Passou ele, o irmão e um amigo, Ivano. O nome dele era Ivano. Que morava ali na minha região, ali perto, em Pirituba, no Parque Santo Elias, ali, Jardim Santo Elias. Eram confortáveis de vida, né? A casa dele tinha mesa de bilhar, tinha sala grande, tudo. E eu sei que eles foram em casa, me pegaram lá. Lembre-se que eu tô falando de um tempo que não tem celular e tudo, né? Eu também não conhecia a casa dele, nem sabia onde era direito. Enfim, rapidinho, mãe, vou com eles, vou ver o jogo lá. E a gente assistiu o jogo na casa do Ivano, um sobrado bonito ali. E saiu, perdeu. A gente foi jogar. Eu lembro, eu não esqueço disso, que ele trouxe numa jarra grande para nós iogurte batido, iogurte de morango no copo, assim. Nossa, que delícia, cara. Eu tomei aquilo que nem um louco, mano. E vários quitutinhos, várias coisinhas gostosas para comer. Cara, eu morava numa casa de quarto, sala, cozinha e banheiro. Muito simples, mas digna, limpa, tudo certo. E, enfim. Eu sei que foi passando a hora, passando o tempo. Quando deu umas 11 horas da noite, o jogo foi às 3 da tarde. Deu umas 11 horas da noite. Ô Ivano, dá pra me levar? Tá. E aí alguém lá, ou ele, ou alguém me levou. Deixaram eu na avenida, eu desci, tal. Cheguei em casa, o Márcio tinha 1 ano de idade. A minha mãe estava deixando o Márcio com a vizinha, dentro de casa, assim. Eu abri a porta, ela estava deixando o Márcio com a vizinha e saindo com o Mauro para ir atrás de mim. Aí devolveu o Márcio, tudo. Eu lembro disso, ela veio para cima de mim com muita raiva, querendo me bater, porque eu não liguei, não avisei, e ela estava indo na delegacia e tal, enfim. E foi isso. Eu não. Eu me lembro que esse dia eu segurei as mãos dela, não deixei ela me bater.
Ela já era menor que eu. E eu fui segurando até ela. Enfim. é, Essa foi a Copa de 86. Um período difícil pra mim. Adolescência, né, cara? Aos 17 anos você tem um monte de incertezas e acha que tem alguma certeza. Natural, nada de errado. Copa de 90, eu tinha 21 anos. Não. 86, 90, isso mesmo. É isso, cara. Tá certo, 17, 21, né? Eu me lembro da Copa de 90, eu tava no fim do namoro com a Elaine. A gente tava tentando, já tinha 3 anos e pouco de namoro. E a gente tava tentando resolver, mas a gente não dava certo mesmo. A gente era muito diferente, a gente queria coisas diferentes, a gente pensava diferente. E eu me lembro que foi essa confusão. Eu mal acompanhei a Copa, mal acompanhei. Essa Copa foi aquele futebol feio que acabou sendo campeão em 94. Lazzaroni era o técnico da seleção. Lazzaroni era um retranqueiro que queria implantar um time completamente brasileiro. É porque tinha vindo de duas Copas eliminadas com futebol arte, futebol bonito. Então o que ele fez? Ah, mano, vamos jogar igual os caras, vamos jogar na retranca. E aquele futebolzinho de 1-0, mano. O único atacante era o Miller, velho. Miller. Não que fosse ruim, o Miller não era mau jogador, de jeito nenhum. Mas eu me lembro de um dia, eu trabalhava no Pão de Açúcar aqui no Ibirapuera. E falei pra Elaine pegar um ônibus e ir lá pra gente conversar, pra gente ir lá no Ibirapuera. E aí durante o jogo a gente ficou no Ibirapuera. Ficou lá, conversando, falando sobre a gente, sobre o que eu queria, e acabamos até meio que nos entendendo. Mas eu me lembro disso que eu não vi o jogo, não vi nada. E na volta, um dos. A gente ouviu gritos, né, de gol e tal. Aquele dia acho que era um jogo feio, Brasil e Nova Zelândia, Brasil e Irlanda do Norte, alguma coisa assim. Jogo de time pequeno, jogo de time feio. E foi 1-0 porque no fim do segundo tempo o Lazzaroni pôs o Miller, que nem jogou naquele dia. Não tinha atacante, pelo que eu entendi. E o Miller entrou e fez o gol. E aí, no jogo contra a Argentina, que nós fomos eliminados, o Maradona estava com meia perna, ele estava machucado. Mas o Maradona é Maradona, ele é realmente diferenciado. Ele é, se não o melhor, um dos melhores de todos os tempos. Porque o Pelé, ele é de outro planeta. Então você tem que colocar o Maradona, o Messi, o Cristiano Ronaldo no patamar de melhores mesmo de todos os tempos. E a gente estava num sítio com uma turma, eu acho que era uma turma do colégio, da Mocidade Espírita. A gente estava num sítio e perdeu aquele jogo de 1-0. Já foi um jogo aonde eu não senti tanto mais. Senti um pouco, mas nada assim. Não foi uma tristeza, não foi nada assim. Nossa, que horror. Não. Já foi um jogo mais sossegado. E pouco tempo depois a gente terminou nosso namoro. Hoje nos conhecemos, nos entendemos. Ela tem um filhão, já um adulto, lindo. Tá muito bem. Eu também tenho um filho lindo e eu acho que a gente é feliz. Ela continua em contato com minha mãe, tudo. Boa pessoa. Momento bacana. Bom, gente, depois eu continuo. Até mais tarde. Tchau.